Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem. Esse aqui é o Gato. E esse aqui é um projeto novo que eu tô planejando, que é o seguinte: eu consegui esse banco de carro e eu tô querendo montar uma poltrona com ele. Tô querendo montar as pernas de uma poltrona e fazer uma poltrona com banco de carro. Fazia muito tempo que eu tava querendo fazer isso e agora é a hora de começar esse projetinho aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma limpada. Eu coloquei ele aqui em cima do carrinho. Agora eu vou dar uma limpadinha. Minha ideia inicial é dar uma escovada aqui, tirar um pouco de ferrugem. Eu já tinha passado um óleo aqui, porque eu ainda vou definir. Eu preciso definir se eu vou usar o mecanismo que afasta o banco ou não. Provavelmente não vou. Eu estou pensando em desmontar. Eu vi que ele é parafusado na estrutura do banco. Provavelmente eu não vou usar, mas em todo caso tem um problema sério que eu tenho que resolver aqui depois, que é o seguinte: o banco lá, ele vai pegar bem aqui no meio o encaixe das pernas do banco. Preciso ver ainda como é que eu vou fazer essa adaptação. Eu estava olhando aqui enquanto eu limpava, e o mais lógico aqui é tirar esse mecanismo. O mecanismo aqui do banco e para frente e para trás. A forma mais simples de tirar esse mecanismo é aqui, ó. São dois parafusos aqui e mais dois aqui embaixo. Você solta esses dois, empurra o mecanismo para trás e aí solta os outros dois. É isso que eu vou fazer. Vai ficar mais fácil de mexer no banco e também eu fico com a base do banco mais na mão para ver o que eu ainda vou fazer. Tá tirado aqui tá tirado o suporte aqui, o mecanismo. Agora o que acontece? Esse mecanismo, para tirar ele, me deixou com uma coisa muito boa. Eu tenho parafusos aqui, ó, que vão servir para qualquer tipo de base que eu tenha bolado aqui. Agora eu vou limpar um pouco mais aqui. Então, e daqui a pouquinho eu vou começar com a parte de limpar o estofado do banco. Algum tempo depois, eu já consegui consertar o mecanismo que faz o banco ir para frente e para trás. Ele de um lado ele estava travado e do outro ele estava com um problema no araminho aqui, que eu arrumei. Já dei uma limpada aqui, limpei aqui embaixo. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso limpar um pouco mais aqui atrás e também preciso limpar o estofado. Eu tenho aquela espuma de limpeza aí, mas eu não sei onde está, vou dar uma procurada. Agora, um tempo depois, eu fui e comprei um limpa estofado aqui, que não é bom. Eu achei que eu tinha aqui em casa o limpador, mas não tenho. Comprei um limpa estofado e agora eu vou tentar limpar o banco com isso, né? Passar um pouco aqui. Agora eu vou esperar e daqui a pouco eu vou voltar, vou limpar para ver o resultado. Agora hoje eu tô num outro dia aqui e ó, o banco, eu já terminei de limpar ele e olha, não ficou a coisa tipo limpo, perfeito e tal, mas também não é um banco novo, né? Mas eu diria que tá muito bom. Eu já consegui, já me sinto confortável para sentar no banco, ele tá limpo o suficiente. Agora eu vou para a próxima fase, vamos bolar a adaptação da cadeira do banco antigo e do banco novo. Essa aqui é a cadeira doadora. É a cadeira, ela não é uma cadeira ruim, na verdade eu uso essa cadeira há muitos anos, ela é até uma cadeira boa, ela tá de cabeça para baixo, tá? Para quem não sacou ainda. É até uma cadeira boa. Eu coloquei de cabeça para baixo para vocês verem que o que eu preciso é esse trecho aqui, ó. Tá vendo? Tem 4 parafusos aqui, ó. E esses parafusos, eles precisam ser encaixados aqui, ó. E esse é o problema. A base central da cadeira vai ficar aqui e eu não tô vendo absolutamente nada para encaixar ela. Eu vou ter que bolar alguma coisa aqui.
Ou vai ser duas travessas, ou vai ser uma madeira completa, ou uma chapa, mas alguma coisa tem que ter aqui. Senão eu não consigo unir os dois. O plano agora é bolar alguma coisa para fazer essa fixação caber ali. Eu coloquei o banco aqui numa posição melhor. E o que acontece? Eu medi os furos aqui, ó, dos parafusos. Eu tenho neste lado 13 centímetros, né? Aliás, 13 polegadas, né? Que centímetros é a tabela de baixo. Tem umas 13 polegadas que dá uns 33 centímetros, mais ou menos. E desse lado aqui eu tenho 13,5 polegadas, que dá aí uns 35 centímetros, mais ou menos. Com essas medidas eu vou ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu posso usar para fazer uma base aqui para a cadeira, ou se eu vou ter que comprar alguma coisa. Eu consegui aqui uma madeira que era de um antigo móvel. Ela é bem grossa e provavelmente vai aguentar o tranco. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui 40 centímetros, que dá mais ou menos, é um pouco mais que a distância aqui. E aí depois vai a parte difícil, que eu vou tentar marcar e furar ela para colocar os parafusos. Se eu conseguir furar e colocar, eu considero praticamente pronto o serviço, porque o resto é mais tranquilo. Tá indo bem aqui o corte da madeira. Olha só. Tô conseguindo uma linha bem reta. O que é bom, só que vai facilitar nas outras fases do trabalho. Eu já cortei a madeira e coloquei aqui em cima do banco. Ó, tá o banco, a madeira, a Mariana. Agora, eu preciso dar um jeito de furar aqui para estes furos aqui do banco baterem na madeira. Eu preciso furar ela certinho. Ainda vou bolar alguma coisa aqui para marcar. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu afastei a madeira para lá para conseguir ver os parafusos. E aí eu vejo em que ponto eles vão ficar. Eles vão ficar aqui, dá mais ou menos 1 centímetro para cada lado. Então eu posso tanto olhar agora e marcar, quanto eu posso vir depois e furar só a olho. Mas agora eu preciso saber, na outra distância, na outra lateral, quais são as medidas. Eu tô aqui agora preparando para furar. Eu já marquei, quer dizer, marquei mais ou menos, tô torcendo para que as marcações que eu fiz deem certo. Agora eu vou furar e vamos torcer para ficar tudo certinho. Eu já furei aqui a madeira, mas agora tem um problema que eu preciso resolver. Os parafusos originais, eles são muito menores do que a madeira, olha só. O parafuso é muito menor, então eu vou ver se eu tenho algum tipo de parafuso parecido com esse para tentar resolver esse problema. Por uma grande sorte aqui, eu tinha esses parafusos aqui, ó, que sobraram quando eu fiz a bandeja da S10, quando eu fiz a suspensão. Sobraram esses parafusos e eles têm o mesmo passo de rosca, olha só. Então dá pra tirar esses aqui e colocar esses. Só botar uma arruela aqui e problema resolvido. Agora em outro momento aqui, eu furei e já coloquei os parafusos. Perdi um tempão aqui porque pra variar os furos não deram certinho, nunca dá. Nunca o furo que eu mexo bate bem, mas de qualquer forma que tá pronto o parafuso, aí eu já posso ir para a próxima parte, que é tentar fixar a parte de baixo, né? Já tirei o pé da cadeira, aqui dessa, e coloquei aqui, ó. Quer dizer, não coloquei, só encostei aqui para ver. Agora o que falta fazer? Parece que tá certo e que vai ser útil. O que falta fazer? Eu vou dar como referência, eu vou encostar bem aqui, esse lado. Vou medir para ficar no meio e aí vou fazer as marcações para os furos. Eu agora, após medir e furar aqui,
Já furei, acertei os parafusos. Aí que eu fiz? Eu soltei da cadeira, ó. Soltei ali para poder parafusar e colocar as porcas do lado de cá, ó. Olha só, ó, tá com as porcas aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Vou apertar essas porcas, pegar essa aqui, colocar de volta na cadeira, apertar tudo e ver como é que fica. Agora, eu já terminei de parafusar, olha só. Parafusei os 4, ó. A cadeira tá funcionando. Aqui embaixo tem um negócio de levantar, ó. Tá levantando e descendo a cadeira. Tá tudo certo. Agora, o que eu tenho que fazer? Pegar esse aqui e colocar aqui, ó. Tem os 4 furos que vão aqui, ó. Nos 4 furos do banco. Aí juntar tudo e ver no que dá. Tá aí, tá parafusado. Tá tudo parafusado. Agora é virar a cadeira e ver se deu pé. Mas antes eu quero mostrar uma coisa que eu acho que você já deve ter reparado. Sim, pra quem reparou, isso aqui é roda de skate nesse rodízio. Os outros rodízios são normais. Mas o que acontece? Pifou, quebrou a roda e eu só tinha isso aqui, eu substituí. Depois eu consegui uns rodízios. Você pode ver que isso aqui é da cor diferente, ó, dos outros. São pretos. Esse aí, eu consegui 2 desse aqui. Só que esse aqui ficou tão bom, tá funcionando tão bem na cadeira, que eu optei por deixar. Ele tá funcionando muito bem, enquanto estiver funcionando bem, vai ficar na cadeira. É isso aí. E é isso aí, eu estou encerrando o vídeo aqui. Por hoje, mostrei como é que se faz uma poltrona a partir, né, uma cadeira de escritório, a partir de um banco de carro, que era uma coisa que fazia tempo que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida de como se faz e tal, você pode perguntar aqui embaixo nos comentários, eu respondo todos os comentários, mas eu já vou adiantar uma coisa, que eu acho que vão me perguntar. Eu fiz aqui embaixo a base com uma madeira, com uma placa de madeira. Alguém vai me perguntar, dava para ter feito com chapa de aço ou dava para ter feito com travessa de aço? Dava para ter feito tudo dessa forma. Eu poderia ter feito dessa forma, só que é o seguinte, eu não tinha um material aí de metal, eu tinha a madeira, eu aproveitei o que eu tinha em casa. Então dava para ser feito, mas eu preferi na madeira porque era o que eu já tinha em casa e eu acho um pouco mais fácil de furar. Mas se você quiser tentar fazer a adaptação com chapa de metal, talvez fique até um pouco melhor, que ela vai ficar um pouquinho mais baixa. Aqui eu achei que a cadeira ficou um pouco alta, mesmo na medida mais baixa, mas de qualquer forma pode ser feito. Se você tiver mais alguma dúvida, é só me perguntar aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Um grande abraço para todo mundo e fui! So if you wanna shoot far away, I won't go.